Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz de Cristo, meus queridos irmãos, amigos que estão aí seguindo o nosso canal no YouTube, Web Relatos Proféticos. Estamos postando uma série de estudos escatológicos e desta feita, meu amado, nós queremos passar para vocês uma nova videoaula dando seguimento ao nosso estudo escatológico. Eu peço a todos que possam gravar os pontos principais. Falamos sobre o arrebatamento da igreja, depois o tribunal de Cristo, em seguida as bodas do Cordeiro no céu. Agora nós iremos falar sobre a vida após a morte. Esse assunto é muito importante porque existe muitos pensamentos formados a respeito dos mortos, se há vida ou não há vida, e nós vamos analisar dentro do parâmetro da palavra de Deus, portanto, esta doutrina. Peço a todos que possam ter paciência. É uma aula de aproximadamente 40 minutos, mas é importante que você saiba essas verdades da palavra de Deus. Muito bem, amados, a doutrina bíblica sobre o estado intermediário dos mortos é o destino dos pecadores e o destino dos cristãos após a morte, né? Nós vamos analisar, em nome de Jesus, esses pontos especial aí para a nossa meditação. A doutrina bíblica, portanto, sobre o estado intermediário dos mortos, né? Meus amados, para nós termos uma ideia a respeito dos que dormem, primeiro queremos colocar aqui qual é a ideia do materialismo sobre a morte, porque os filósofos do passado, Platão, Aristóteles e outros, eles tinham uma formação, uma ideia formada quanto às pessoas que morrem. Então, para nós, antes de entrarmos dentro do ponto de vista bíblico, vamos ver, portanto, aqui qual era o ponto de vista filosófico. Muito bem. A ideia do materialismo sobre a morte é o seguinte: eles não admitem as coisas espirituais e para eles tudo é matéria. Veja, irmãos, que aqui ele entra em choque contra a doutrina da Bíblia Sagrada com relação ao materialismo, não é? Eles dizem que a matéria é incriada, é indestrutível, tudo de ordem natural, não há nada sobrenatural e tudo obedece às leis físicas. Então, para o materialismo, a morte não existe. Se a matéria é incriada, se a matéria é indestrutível, quer dizer, para eles o mundo se resume em matéria. Então, a doutrina do materialismo sobre a morte não devemos imitar. A perspectiva do cristão quanto à morte. Claro, irmãos, que para o crente, nós, salvos em Cristo, enfrentamos a realidade da morte. Temos confiança no fato de que Cristo, meus amados,
Ele já conquistou a vida após a morte. Em João 11:25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se Deus está dizendo aqui que existe uma esperança mesmo depois da morte, então o homem não pode apenas se resumir em uma matéria criada indestrutível. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a ideia do platonismo quanto à morte, a visão de Platão que foi um filósofo da Grécia, não é? Vamos ver o que ele diz. Para Platão, a matéria é má, só o espírito é que importa. O corpo humano não tem valor algum para a doutrina do platonismo. Isso também deve ser rejeitado. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, amado, que o espírito e o corpo e a alma é o que constitui o homem completo. Se a matéria é má, para o platonismo você pode fazer o que quer do seu corpo, porque o que importa é o espírito. Então essa ideia do platonismo quanto à morte, ela deve ser rejeitada. Vamos à visão bíblica quanto à morte. A palavra de Deus, ela tem um conceito que sobrepõe o conceito do materialismo, sobrepõe o conceito do platonismo. Então, amados, para o crente, para o ponto de vista bíblico, o corpo do cristão, além de ser uma casa material, temporária e provisória, é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, né? Então, a morte no sentido literal e metafísico é apenas uma separação. No grego quer dizer thanatos, a separação do espiritual com o material, isto é, a alma e o espírito separando da matéria, separando do corpo, né? A matéria depois da morte, isto é, ela volta ao pó, e a parte imaterial ela separa-se e vai para o mundo dos mortos. Esse é o ponto de vista da Bíblia Sagrada, né? Os mortos, segundo a Bíblia, eles ficam retidos no Seol, Hades, onde já no estado intermediário, tá? Entre a morte e a ressurreição. Os justos no paraíso, os ímpios pecadores no Seol, no Hades. A morte é também colocada como uma saída ou partida, saída de um lugar para o outro. Você estava no mundo, você deixou o mundo e partiu para um submundo chamado Seol ou Hades, ou você partiu para o paraíso na questão do crente fiel. A morte é tida como um rompimento, rompe as relações naturais da vida material, não havendo nenhuma possibilidade dos mortos comunicar-se com os vivos. Essa doutrina espírita que ensina, que ludibria os incautos, dizendo que é possível o homem conversar com seus entes queridos que morreram, isto é uma farsa, é antibíblica e diabólica. A morte como uma distinção. A morte é uma distinção, isto é, distingue o temporal do eterno na vida humana. Ninguém pode fugir do seu destino eterno, ou salvação ou perdição.
Qual é o caminho que você está trilhando? Você está se preparando para a salvação, o céu, ou para a perdição, o inferno? Então, isso é para nós pensar com relação à doutrina da morte. O sentido bíblico e doutrinário da morte. A morte, segundo o ponto de vista bíblico, é o salário do pecado. Lá em Romanos 6:23, a palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o primeiro ponto bíblico relacionado à morte, segundo a Bíblia, é que a morte é o salário do pecado, não é? O pecado é colocado como uma figura de um cruel feitor de escravos que dá a morte como pagamento. O salário requerido pelo pecado, merecidamente, é a morte do pecador. Se você pecou, a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é a morte. Por quê? Porque o homem vai semeando o pecado, semeando o pecado, semeando o pecado durante toda a sua vida na terra. E a palavra de Deus também diz: o pecado consumado gera morte. Então, o salário requerido aqui pelo pecado, merecidamente, é a morte do pecador. Esse salário, a morte, não aniquila o pecado, não cessa a existência do pecador. Pelo contrário, ele segue uma sequência dolorosa pela prática do pecado. Ele vai para o inferno e fica retido ali até o dia da condenação, do juízo final. Quando o pecador morre, está ceifando na forma de corrupção aquilo que plantou em forma de pecado. Em Gálatas 6, 7 e 8 a palavra diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. A morte física é o primeiro efeito externo e visível do pecado. Quando você vê aquele indivíduo estendido ali no caixão, naquele culto fúnebre, ou naquela reunião de velório, onde as pessoas estão chorando em volta daquele indivíduo, ali nós podemos ver fisicamente o efeito externo, visível, que o pecado causa na vida dos homens. Por isso a Bíblia diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, amados, foi uma lei que estava oculta ali no Éden, e Adão e Eva foram avisados do perigo de morrerem. E veja que Adão viveu 930 anos aproximadamente, depois que pecou. O seu corpo continuou vivo, mas o seu espírito, a sua relação com Deus, foi bloqueada assim que eles pecaram contra o Senhor. Muito bem, amados, a morte é um sinal e o fruto do pecado. Conforme nós estamos dizendo aqui, o homem vive inevitavelmente dentro da esfera da morte, e não há como fugir.
Quem pode dizer que não vai morrer um dia? O cristão fiel está fora dessa esfera terrível, porque só Cristo pode livrar o homem dessa escravidão. O homem que aceita Cristo Jesus como Salvador, ele não teme mais a morte, porque a morte já não é mais um feitor de escravo, ele está livre pelo poder do sangue de Jesus Cristo, né? Há uma reação entre o pecado e a morte. O próprio Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Temos aqui a sepultura, né? Gera a morte. Então, amados, o que leva as pessoas a perderem a sua vida é essa reação entre o pecado e a morte. O contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Começa dentro do próprio ser humano. Às vezes você cobiça um montante de bens materiais, você não tem, quer buscar de qualquer forma, termina entrando por caminhos de crime e perde a vida, porque você consumou um estado que ia gerar para você a morte, não é? A morte, dentro do ponto de vista bíblico, ela foi vencida por Cristo. Glória a Deus, né? Foi definitivamente vencida no Calvário. A palavra de Deus traz a resposta clara, independente de qualquer ideia filosófica a respeito da morte. Só Cristo tem o poder de destruí-la pelo sangue do Calvário. Bendito seja o nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, está escrito: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, não é? Agora fala pelo Filho. Então, só Cristo Jesus tem o poder de destruir a morte, e Ele destruiu quando Ele ressuscitou. Por isso que é importante o pecador se converter a Jesus, porque quando nós morremos, quando há essa separação do corpo e do espírito, nós temos a garantia em Cristo Jesus que voltaremos à vida eterna, porque o nosso Senhor também ressuscitou. Cristo é o único que pode solucionar o problema da morte e o problema do pecado. E esses dois elementos é a tristeza dos homens em todos os séculos, desde a criação, não é? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nós podemos entender que Maria não pode dar salvação para ninguém, Maria não tem capacidade de interceder para ninguém. Isto é uma farsa, é uma doutrina antibíblica. Só Jesus Cristo tem o poder de conduzir o homem à presença de Deus. Por isso eu quero dizer aos nossos amigos católicos, desculpe a minha sinceridade em poder passar essa grande verdade, porque é a palavra de Deus que está dizendo. Então, deixa esse negócio de mariolatria para lá e abrace Jesus Cristo Salvador. Bendito seja Deus. Muito bem. Tipos distintos de mortes. Como nós estamos falando de morte, irmãos, é bom saber, e grave isto, que há 3 tipos distintos de mortes relacionados
no ensinamento da palavra de Deus. Primeiro, a morte física. Segundo, a morte espiritual. E terceiro, a morte eterna. A morte física é como águas derramadas na terra, como nós falamos, não é? Lá em 2 Samuel 14:14 diz que a morte, que nós somos como águas que se derramam sobre a terra. O corpo morto, quando sepultado, vira pó, é desfeito e esvaído como a água derramada na terra. A morte física e literal não passa disso. O corpo físico, estamos dizendo aqui, não passa disso. Você vira pó, você vira lama. Você chega lá, não tem nada. Entendeu? Então, a morte física é fácil de compreender. Segunda morte, a morte espiritual. Aqui, irmãos, é mais perigoso. Há dois sentidos na perspectiva bíblica da morte espiritual: o sentido negativo e o sentido positivo. No sentido negativo, a morte é o pecado, é a morte no pecado, um estado de separação da comunhão do homem com Deus, é estar debaixo do pecado e sob o domínio do pecado. Então, você está vivo aí, não está? Mas quem sabe você bebe, você fuma, se prostitui, xinga palavrões, tem um vício, drogas e uma série de pecados que você comete. Então você está vivo, mas ao mesmo tempo você está morto pelo efeito do pecado na sua vida. Então, o efeito da morte espiritual no presente é uma condição da vida temporal de quem está separado da vida de Deus. Se você está em Deus, você não vive essa prática. Mas como você não está em Deus, espiritualmente você está morto. O efeito da morte espiritual no futuro é a eterna separação de Deus para com o homem e acontecerá no juízo final. Por isso, o sentido negativo da morte espiritual é isso: você está vivo, mas você é um pecador que não se arrependeu ainda. O sentido positivo da morte espiritual é experimentada pelo crente com relação ao mundo. Por quê, amados? Porque o crente já não vive mais sob o efeito do pecado, dos vícios, da vida pregressa, conforme vivia antes. A pena do pecado foi cancelada através de Cristo. O cristão agora vive livre do domínio do pecado. Ele já não faz mais aquilo que desagrada a Deus. A morte do crente tem como seu fruto a vida eterna, a redenção do corpo do pecado. Isso é o sentido positivo da morte espiritual. A morte eterna é chamada na Bíblia de segunda morte. A segunda morte é a punição do pecado. A segunda morte é denominada de castigo eterno. É o banimento eterno do homem inconfesso do seu Criador. E aqui, amados, é uma tristeza. Por quê? Porque quando o homem morre no sentido físico, já não resta mais esperança para ele. Ele segue para a segunda morte. Por isso que é importante o homem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador enquanto está ainda em vida, porque Jesus é maravilhoso e Ele quer te salvar. O ponto a seguir que nós iremos abordar aqui é: e quem vai para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, não é? Mas a pergunta é: e quem vai para lá? A Bíblia responde
todos os ímpios irão para o inferno. Serão julgados, depois receberão a punição da rejeição que fizeram à graça de Deus. Hoje nós anunciamos o Evangelho, aceita Jesus, venha para a igreja, saia do pecado, deixa essa vida para lá, e o homem não dá ouvido à voz de Deus. Pois bem, se torna como um ímpio, porque quem recusa Deus, isto não deixa de ser uma impiedade, não é? Todos os ímpios serão lançados na geena, isto é, no lago de fogo. A princípio, o homem não vai para o geena. A princípio, ele vai para um lugar intermediário, o inferno, prisão, que nós vamos falar disso posteriormente. E a Bíblia diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. São referências de um lugar real para onde os ímpios irão após a morte, não é? Diz a Bíblia ainda: e se a tua mão direita te fazer tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher dele. Enfim, aqui é outro versículo que veio, né? Então nós estamos aqui a presença de um lugar medonho para onde os ímpios seguirão após a morte. A segunda morte restringe-se apenas aos ímpios. Por isso, irmãos, que o crente salvo deve permanecer na palavra do Senhor, tá? Os ímpios, sim, eles irão para o lago de fogo. Só que você veja que o versículo está dizendo que tanto o inferno, está aqui, tanto o inferno, né? Tanto o inferno, aqui, ó, a morte e o inferno serão lançados em um segundo inferno, o lago de fogo. Então, isso é chamado na Bíblia de segunda morte. Que tristeza para o homem que não quer se converter dos seus pecados. E aqui, irmãos, não tem esse negócio de posição não, viu? Você é apresentador de televisão aí, você é famoso, que vive no pecado, cuidado, porque fama não tira ninguém do inferno não. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Pode você ser rico, pode ser dono de emissora, pode ser dono do mundo inteiro. Se não tiver Jesus, o caminho é o inferno. O caminho do ímpio é o inferno. Ah, mas eu não faço nada de mal, eu faço caridade, eu dou cesta básica. Isso aí não quer dizer nada não. Isso aí não livra ninguém da morte não. O que livra a pessoa do inferno é o sangue de Jesus, quando você se converte a Cristo. Não é boas obras não. Então, a morte é a prova máxima da fé cristã, que produz no crente uma consciência de vitória, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Por isso o apóstolo Pedro, ele disse lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13, ele disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos viesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exaltando. Então veja que a promessa aqui é de vida, vida após a morte.
Os crentes estavam sendo martirizados naquela época. E para Pedro aqui, morrer está com Cristo. Era garantia de salvação, glória a Deus. Os sofrimentos, as aflições dessa vida são temporários e aperfeiçoa a nossa esperança para enfrentarmos a morte física. Então, por que nós vamos reclamar do nosso sofrimento, amados? Vamos aceitar isto como uma forma de Deus estar nos temperando para a eternidade. A morte física se constitui num trampolim, isto é uma prancha comprida onde os nadadores são o salto, né? Faz o salto, né? Aquele ali quando a pessoa pula para a vida eterna. Então a morte do crente é isso, é um trampolim, onde você vai, pula e atravessa para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Quando um cristão morre, ele descansa, ele dorme. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:7. Então, o crente salvo não se perde pela eternidade. Pelo contrário, quando um cristão morre, quando o seu corpo físico separa-se da sua alma e do seu espírito, a Bíblia chama isso aí de um sono, cuja voz de Jesus Cristo vai despertar um dia. Bendito seja Deus. A morte para o crente não é uma derrota, é um ganho. Filipenses 1:21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, amados, não é fácil perder um ente querido, mas quando um dos nossos entes queridos parte, é porque ele ganhou, ele não perdeu, porque ele foi para o céu, ele foi estar com Jesus. A morte do cristão é agradável aos olhos do Senhor. Salmo 116:15 diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então veja, amados, que prazer que é quando um cristão deixa de existir temporariamente aqui na terra. Porém, a Bíblia diz que a morte do ímpio não é agradável aos olhos do Senhor, né? O Senhor se entristece com a morte do ímpio. A morte do cristão significa estar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Veja que para Paulo, o desejo de Paulo era partir logo, mas Paulo tinha um ministério ainda a cumprir na terra. Mas a morte significa para o crente isso, estar com Jesus. O estado intermediário dos mortos. Agora, irmãos, nós vamos abordar um ponto aqui que é muito importante, porque muitas pessoas dizem: mas para onde vão as almas dos homens após a morte, né? Para onde vão os pecadores? Para onde vão os injustos, né? Nós já falamos para onde é que vai, não é? Mas vamos falar desse lugar, né? Desse lugar. A condição dos mortos justos e injustos antes da ressurreição de Cristo. Isso aqui é importante e é complicado também. No tempo do Velho Testamento, as almas dos justos e a dos injustos iam para o Seol, que no hebraico quer dizer Hades no grego, Seol no hebraico, e no grego quer dizer Hades. Então, tanto justos como ímpios iam para lá. Só que havia uma divisão para os justos e outra para os injustos, separados por um abismo intransponível, diz a palavra do Senhor. Todos estão ali em plena consciência. Não tem esse negócio do camarada morreu, esqueceu de tudo, não é mais nada, e deixou de viver, e o que vale é viver na terra. Vai nessa onda aí que você vai para o inferno.
Não é assim que a Bíblia diz. Ali no Geena, aliás, ali no Seol, no Hades, as pessoas estão conscientemente, lembra de tudo que deixou de fazer e que fez durante estava em vida na terra. O lugar dos justos é de prazer e é chamado seio de Abraão, lugar de felicidade, de prazer, de segurança, segundo a parábola de Lucas 16, 19 a 31, né? Já o lugar dos injustos é medonho, ignífero, cheio de dores e sofrimentos, e todos estão ali retidos e plenamente conscientes. O rico da parábola de Lázaro dizia: Senhor, manda Lázaro, porque eu estou atormentado nestas chamas. É o sentido, os 5 sentidos do homem em pleno funcionamento lá no mundo inferior, no submundo. Então, por isso que é importante a pessoa aceitar Jesus Cristo. O ensino de Cristo é relatado em Lucas 16, 19 a 31, diz concernente a essas coisas, conforme nós estamos falando aqui. E eu quero dizer para vocês que ali não é uma parábola, não. Porque a Bíblia, ali tem o verbo haver, houve, né? Então ali foi um fato real que Jesus tomou como um exemplo para ensinar sobre o mundo, o submundo das almas perdidas, né? Essa passagem não é uma parábola. O título, irmãos, de parábola vem dos editores da Bíblia, mas nada consta lá nos originais. Por isso que você tem que ter cuidado com isso, porque esses títulozinhos que está aí na tua Bíblia aí, em cima de cada texto, isso aí foi o homem, os estudiosos que colocou para melhor se entender os textos sagrados. Mas isso aí não consta nos originais, assim como a parábola do rico e Lázaro, né? Chamado de parábola, mas não é uma parábola. Então o título vem dos editores da Bíblia, tá? Uma parábola é uma modalidade de narração em que não aparece nome de pessoas. O verbo haver, conforme eu já disse no verso 19, indica que se trata de um fato real. Essa é a grande verdade, tá? Mas aonde situa-se o Hades? Aonde está o inferno, prisão? Esse lugar ignífero, esse lugar medonho, onde que está? Efésios 4, versículo de número 8 ao 10, diz que o Hades situa-se nas maiores profundezas da terra. E se a Bíblia diz, está dito. Se Deus está falando, está falado, não é? Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Graças a Deus, o Senhor Jesus, na sua morte, ele desceu lá no Hades, e o paraíso, o lugar de delícia, que estavam no mesmo nível, embora separado por um vale intransponível. Jesus pegou o cativo e o cativeiro, os santos e o seu habitat, e levou para a presença de Deus no céu. Glória a Deus. As referências bíblicas concernente a entrada das almas nesse lugar é sempre desceu. Se você ler essas referências que eu estou passando aqui, Gênesis, Números, Jó, Salmo, Provérbio, Amós, etc., você vai ver que quando a Bíblia faz menção da alma indo para o Seol, o Hades, é sempre desceu, e desceu, 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 porque o inferno fica para baixo. As palavras Hades e Seol, às vezes é traduzida por sepultura. É por isso que os testemunhos de Jeová se complica aqui, porque eles dizem que não existe inferno, né? Não existe Hades, que é aquilo ali, é uma má interpretação do povo
de um lixão que era queimado lá fora dos muros de Jerusalém. Ora, amados, Jesus tomou o exemplo daquele monturo lá, porque aquilo ali era queimado diuturnamente, o fogo não apagava ali. Então Jesus simplesmente, ele colocou para o povo entender uma linguagem conhecida de um monturo onde se queimavam os restos das pessoas, os lixos, que o fogo não apagava, e ali estava cheio de bicho, etc. Então Jesus tomou aquele exemplo para falar do inferno. Se você acha que não existe, então você fique na sua, que você vai ver. Você que não se converta não, fica aí com esse negócio de querer ser o dono da verdade, que você vai ver quando você cair lá dentro daquele poço nojento, né? Então, essa palavra é traduzida por sepultura. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque muitas pessoas terminam confundindo. Veja bem, nós, um cristão comum, como eu, por exemplo, não tenho acesso às línguas originais, o hebraico, o grego, etc., né? Então, isso é muito complicado, porque às vezes o Seol na Bíblia está se relacionando a sepulturas, e isso também no Novo Testamento. E aqui tem algumas referências aqui, quando o negócio é sepultura e não o Seol. Caso em que a palavra Hades é traduzida por sepultura, lá em Gênesis 37 e 35, o capítulo 42, o verso 38, Jó 21 e 13, tá? É preciso muito cuidado com os ensinos errôneos decorrente das traduções imperfeitas que eles fazem dos textos sagrados. Infelizmente, tem muitas religiões que traduzem a Bíblia, como diz o ditado popular, para puxar a sardinha para o seu lado, né? E termina se complicando, perdendo a salvação, por torcer o real sentido da palavra de Deus. O inferno propriamente dito. O inferno é chamado de inferno eterno, é chamado o destino final dos ímpios, é chamado lago de fogo e enxofre. Isto é o inferno propriamente dito. Pena do homem que cai ali, não é? O Hades é uma prisão temporária. Veja só, o inferno está dizendo aqui que é eterno, é um inferno eterno, o destino final de todos os pecadores, Já o Hades é uma prisão temporária, é um inferno temporário, onde as pessoas ficam retidas ali até a ocasião do juízo final. Antes da vinda de Jesus a este mundo, todos desciam ao Seol, justos e injustos, conforme já falei, havendo uma separação intransponível entre as duas divisões ali existentes. Voltando ao caso do rico e Lázaro, veja que ambos morreram. A Bíblia diz que o rico foi sepultado e Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, de lá de baixo, o rico olhou e viu Lázaro lá em cima. Então, havia uma divisão ali e nenhum podia estar no lugar do outro. E é uma tristeza, porque o inferno, né, o lago de fogo, ou podemos colocar aqui o abismo intransponível, e depois o paraíso. Então, Lázaro veio para aqui, uma ilustração. O rico morreu e veio para cá. E entre este e este aqui tinha um abismo intransponível que ninguém poderia passar de um lugar para o outro. Por isso, o melhor remédio é você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. O Hades e o Seol, depois da ressurreição de Cristo. Se antes da ressurreição, antes de Jesus vir, era todos em um só nível, com aquela divisão entre ambos os lados,
depois que Jesus ressuscitou, então as coisas mudaram, né? Como ficou a situação do Hades e do paraíso agora? A promessa que Jesus fez foi esta, Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, Jesus não está dizendo aqui que essa pedra é Pedro, não vamos entrar nesse detalhe, mas é outro engano do catolicismo romano. Pedro nunca foi porteiro do céu, portador da chave do céu, nada disso. Quando o Senhor diz, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta, Jesus estava se referindo à sua pessoa, sobre Cristo, sobre eu, dizia Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Depois da ressurreição de Jesus, os justos não mais descem a divisão dos justos no Hades, não descem mais para lá. Por quê? O termo não prevalecerão indica futuridade em relação à ocasião em que foi prometido e proferido por Jesus. E o que Jesus fez? Desceu lá, né? Por ocasião da ressurreição, da sua ressurreição, ele desceu lá, ele disse lá, lembra para o ladrão arrependido, ó, hoje estarás comigo no paraíso, bendito seja Deus. Então, o paraíso agora está em cima no céu. Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Jesus não foi no lugar de tormento, Jesus foi no lugar de delícias, no paraíso, lá embaixo, no lugar de delícia. E ali ele proclamou a vitória para os santos que ali estavam aguardando o Messias. O paraíso agora está em cima no céu. Em Efésios 4, verso 8 e verso 9 e verso 10, diz que o paraíso Jesus levou lá para o céu, né? Lá para a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Entende-se que Jesus, ao ressuscitar, levou para o céu os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão, conforme ele mesmo prometeu, né? Conforme lemos aqui na palavra de Deus. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos crentes foram ressuscitados por Jesus por ocasião da sua morte, para se cumprir o tipo figurado da festa das primícias, que profeticamente falava da ressurreição de Cristo. Lembra da aula passada, quando nós falamos sobre as primícias da colheita, da ressurreição, Jesus iniciando a ressurreição dos justos? Pois bem, nesse momento aqui, ó, muitos crentes ressuscitaram com o Senhor, subiram com Jesus e foram vistos em Jerusalém, não é? Este é o ponto de vista da Bíblia. Na festa das primícias havia o quê? Pluralidade. E houve no dia da ressurreição, conforme vimos em Mateus 27, 52 e 53, muitas pessoas, pluralidade, muitas pessoas. A obra de Cristo no Calvário afetou tanto os vivos como os mortos que dormiu no Senhor. A vitória plena de Jesus teria que incluir a derrota da morte, e derrotou mesmo, viu? Graças a Deus. O Senhor Jesus foi lá e deu vida para o seu povo, ressuscitou e levou o paraíso para a eternidade. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Aqui fica mais um ponto escatológico que insere essa sequência de ensinos bíblicos, tá? A próxima aula vamos falar sobre fatos que ocorrerão
após o arrebatamento da igreja. Inscreva-se em nosso canal Web Proféticos no YouTube e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. O Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio.